Escrituralismo, uma cosmovisão cristã, por Gary Crampton. Introdução. Escrituralismo é uma visão do mundo e da vida. Cosmovisão é um conjunto de crenças sobre as várias questões da vida. Toda pessoa tem uma cosmovisão, é algo inescapável. A cosmovisão determinará como uma pessoa enxerga a totalidade da vida, as decisões que toma, por que age, como age e assim por diante. Todas as cosmovisões apresentam pressuposições que governam seu sistema de crença. Essas pressuposições funcionam como axiomas a partir dos quais todas as decisões são deduzidas. Escrituralismo é o sistema de crença em que a palavra de Deus é fundacional na totalidade dos assuntos filosóficos e teológicos. Esse sistema de pensamento assevera que os cristãos jamais devem tentar combinar ideias seculares e cristãs. Antes, todo pensamento deve ser levado cativo à palavra de Deus. 2 Coríntios 10, 5, que é parte de a mente de Cristo. 1 Coríntios 2, 16. Nossa mente deve ser transformada para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, tal como encontrada nas Escrituras, Romanos 12, 2. Nossos pensamentos devem se tornar progressivamente os pensamentos de Deus, Isaías 55, do 6 ao 9. Pensamentos divinos, esses que são apenas conhecidos através da palavra de Deus. O escrituralismo, então, ensina que todo o nosso conhecimento deve ser derivado da Bíblia, que tem um monopólio sistemático sobre a verdade. Essa abordagem em uma cosmovisão cristã é ensinada pelo apóstolo Paulo e confirmada pelos ensinos dos padrões de Westminster, nas palavras do apóstolo. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16, 17. E na Confissão de Fé de Westminster, capítulo 1, parágrafo 6, temos: todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. À Escritura nada se acrescenta, em tempo algum. Observe os universais nessas duas declarações: toda, perfeito, perfeitamente, toda, todo, todas, nada, em tempo algum. A Bíblia, infalivelmente, e a Assembleia de Westminster, em conformidade com a Bíblia, ensinam ambas a total suficiência das Escrituras, de acordo com o princípio reformado da sola Escritura. Nem a ciência, nem a história, nem a filosofia são necessárias para fornecer a verdade. De acordo com o escrituralista, nenhuma teoria de verdade de duas fontes é ensinada na palavra de Deus, como Paulo claramente afirma nos 2 primeiros capítulos de 1 Coríntios. A sabedoria do mundo é loucura, e o homem não é capaz de chegar ao conhecimento da verdade a parte das proposições escriturísticas reveladas pelo Espírito. Em 1 Coríntios 2, 9 e 10, por exemplo, Paulo escreve: mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu
e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam, mas Deus nos lá revelou pelo Espírito. A Bíblia é suficiente para a verdade que precisamos. É somente nas Escrituras que encontramos a certeza das palavras da verdade. Provérbios 22, do 17 ao 21. Veja também Lucas 1, 4. Isso é escrituralismo. Epistemologia. Um escrituralista sustenta que a epistemologia, a teoria do conhecimento, é o princípio-chave de qualquer sistema teológico ou filosófico. Gordon Clark afirma isso da seguinte forma: enquanto a questão de como podemos conhecer Deus é fundamental na filosofia da religião, subjacente à filosofia em geral reside a questão última: como podemos conhecer de fato alguma coisa? Se não podemos falar de forma inteligente sobre Deus, podemos falar de forma inteligente sobre moralidade, sobre nossas próprias ideias, sobre arte, política. Podemos sequer falar sobre ciência? Como podemos conhecer alguma coisa? A resposta a essa pergunta, tecnicamente chamada teoria de epistemologia, controla todo o assunto ou matéria que reivindica ser inteligível ou cognitivo. Aurélio Agostinho, João Calvino, Gordon Clark e a Assembleia de Westminster começaram todos sua abordagem sistemática ao assunto sobre Deus e sua criação com a epistemologia, e todos acreditavam que as Escrituras são o fundamento epistemológico para uma teoria de conhecimento verdadeira. A revelação é a condição sine qua non do conhecimento. Mesmo antes da queda, o homem já dependia da revelação proposicional para o conhecimento. Deus tinha então de revelar-lhe informação, e a sua situação atual, agravada pelo pecado, faz da revelação uma necessidade ainda maior. Epistemologia cristã. Primeiro, é importante entender que todas as filosofias ou cosmovisões necessariamente começam com um princípio primeiro, ou ponto de partida indemonstrável, um axioma a partir do qual tudo mais é deduzido. Uma cosmovisão cristã consistente assevera que o ponto de partida epistemológico é que somente a Bíblia é inspirada, infalível e inerrante palavra de Deus e tem um monopólio sobre a verdade. João 17, 17. 2 Timóteo 3, do 16 a 17. 1 Timóteo 6, do 3 ao 5. Os 66 livros do Antigo e Novo Testamento são autocomprobatórios e autoautenticáveis. As Escrituras julgam todos os livros e ideias, mas não podem ser julgadas por nenhuma pessoa ou coisa. Somente a Bíblia é a palavra de Deus. Este é o princípio reformado da sola Escritura. Uma epistemologia cristã não começa sua abordagem sistemática para a teologia e filosofia com uma discussão sobre se existe um Deus, ou como sabemos se existe um Deus, para então tentar provar que se trata do Deus das Escrituras. O ponto de partida para uma epistemologia cristã genuína é a revelação. A doutrina de Deus segue da epistemologia. É por isso que a Assembleia de Westminster começou seu estudo da teologia sistemática com a doutrina da revelação. O capítulo 1 da Confissão de Fé de Westminster tem a ver com a nossa fonte de conhecimento da Escritura Sagrada. Os 32 capítulos seguintes são estabelecidos sobre o axioma da revelação bíblica. Essa também era a visão de Calvino. Ele começa a sua instituição da religião cristã
com a seguinte declaração, abre aspas, quase toda a suma de nossa sabedoria, que deve ser considerada a sabedoria verdadeira e sólida, compõe-se de duas partes, o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos. Como são unidas entre si por muitos laços, não é fácil discernir qual precede e gera a outra. Fecha aspas. De acordo com Calvino, sem conhecimento de si mesmo,